Fato é que o mundo dos animes se popularizou muito de uns anos pra cá. Muito se discute a causa por trás disso, mas fato é que existem 3 animes que foram totalmente precursores para essa arte sair da muralha do Japão e cercar o resto do mundo. Estou obviamente falando do Big Three da Jump. Entre eles temos obras como Bleach, Naruto e One Piece. Mas, tirando os personagens do patamar do sucesso, qual deles ganharia numa batalha mortal? Ou melhor, entre Naruto e Luffy de One Piece. Qual dos dois seria vencedor neste embate? Bom, descubra aqui agora no Eigakus. Bom, pra gente fazer isso acontecer, precisaremos de regras aqui. O que consideraremos para ambas as obras? One Piece, eu não sei exatamente o que entra ali como canônico, se existe alguma discussão sobre a canonidade dos filmes, por exemplo. Mas em vez das dúvidas, vamos considerar apenas o anime e o mangá aqui. Naruto, faremos o mesmo, né? No certo caso de Naruto, os filmes The Last e Boruto Naruto The Movie são canônicos para a obra. Eles poderão ser utilizados sim para duelo aqui. Tirando isso, iremos considerar apenas o anime do clássico e do Shippuden, e o anime de Boruto também, né? E o mangá de Naruto, Boruto e a sequência, né, do Boruto que está sendo lançado agora, que é o Two Vork. Enfim, né? Bom, deixar tudo isso bem claro, agora sim família, bora pro vídeo. Começando com Monkey D. Luffy. Luffy é filho do revolucionário Dragon e neto do marinheiro Garp. Porém, mesmo com seu avô o incentivando intensamente a adentrar a marinha, Luffy nunca escondeu seu verdadeiro sonho de partir para os mares, encontrar o One Piece e se declarar como um novo rei pirata. Mas para isso, ele precisará de uma tripulação. E assim ele une os Mugiwara, ou aqui no Brasil, os Chapéu de Palha. E, conjunto de sua tripulação, Luffy se embarca em sua jornada para atravessar a Grand Line e encontrar o One Piece. Enfim, né? Agora vamos aos feitos do nosso personagem. Dentro do mundo de One Piece, diversos personagens já receberam feitos bastante impressionantes, muito antes do Luffy. E personagens estes que não chegam a 1% do patamar de força do nosso personagem. Como é o caso do Homem-Pássaro, que resistiu à potência de uma bomba, que foi dita podendo destruir a Alabasta inteira. Que colocaria o Luffy, naquela época que não tinha nem o Gear 2 direito, com um país pequeno e uma baseline altíssima. Mas como eu ia dizendo, o Luffy ele foi evoluindo com o passar da série, cada vez mais ficando mais poderoso e fazendo feitos mais impressionantes. Durante a última saga de One Piece, Luffy alcançou o Gear 5, e com ele derrotou Kaido, que foi dito como sendo o homem mais poderoso do mundo. O que colocaria ele acima do Barba Branca, por exemplo, que foi dito tendo o poder capaz de destruir todo o mundo num Databook. O que faria de Luffy nível Planet. Em velocidade, o Luffy também tem alguns feitos interessantes. Desde Skype ele já demonstrava alguns feitos minimamente MHS+, como por exemplo, ele sendo capaz de desviar dos raios de Enel. Mas, novamente, eu acho que o seu feito mais impressionante aconteceu mais atualmente no mangá, onde o Luffy já possui o seu Gear 5, e com ele se mostrou capaz de desviar os ataques de Kizaru, que é dito tendo a velocidade da luz. O que faria do Luffy tendo nível FTL+. Em hacks, eu acho que o Luffy tem uns hacks muito interessantes aqui que a gente pode usar em comparação para duelo. De primeiro, vamos utilizar aqui os 3 hakis. O haki do armamento, onde com ele os ataques que o Luffy provoca ficam bem mais fortes. Ele também possui o haki da observação, que faz com que ele possa prever futuros ataques de seus oponentes. E o haki do rei, que eu acho que é o mais interessante daqui. Porque com ele é capaz de paralisar qualquer um que tenha menos força de vontade do que ele mesmo. Além disso, com seu Gear 5, a gente entra aqui num debate um tanto complicado, onde tem quem se argumente que o Luffy é capaz de ter tão forte dessa forma. Honestamente, eu acho que se ele tem ou não é um tanto irrelevante, porque eu não vejo como isso possa ser útil para o combate aqui, mas é um ponto interessante a se ressaltar. Agora, em experiência, eu acho que o Luffy é um oponente bastante experiente,
Desde o começo de One Piece até o estágio atual do mangá, já se passaram 2 anos. E de lá pra cá, o Luffy passou por diversos perrengues, enfrentou diversos inimigos, alguns diversas vezes mais poderosos que ele mesmo, milhares de vezes mais velhos e experientes. Então eu acho justo colocar aqui o Luffy como um oponente bastante experiente para embate. Naruto Uzumaki, o filho do 4º Hokage da Aldeia da Folha, Jinchuriki da 9 Caudas e o Garoto da Profecia. Desde pequeno, Naruto sofreu muito por causa de ser um Jinchuriki, com as pessoas temendo ele e o menosprezando. Por causa disso, Naruto decidiu se tornar o 7º Hokage da Aldeia da Folha, para que assim as pessoas parem de menosprezá-lo e possam aclamá-lo. Enfim, né? Agora vamos aos feitos do nosso personagem. Naruto já demonstrou alguns feitos bem interessantes. De primeiro, assim, que eu posso ressaltar é no filme The Last, onde concentram uma parte do chakra nele na lua. Nesse momento, ele explode boa parte dela num único ataque. Mas para quem acha que esse é o auge do nosso personagem, você está terrivelmente enganado. Pois Naruto possui o poder total da Kurama, que é dito em diversos databooks tendo poder suficiente para destruir todo o planeta. O que colocaria o Naruto minimamente em nível Planet. Mas eu acho que o debate se estende a mais do que isso. Porque alguns outros Sasukes do universo de Naruto, como a Kaguya, por exemplo, já criaram dimensões com estrelas visíveis a céu aberto. E o próprio Naruto já superou a Kaguya, enfrentando oponentes até mais poderosos do que ela, como é o caso do Momoshiki, que foi até citado sendo mais poderoso que a Kaguya. E por causa disso, eu colocaria o Naruto atual no nível de Larkstar. Em velocidade, eu acho que o Naruto ele também tem alguns feitos bem interessantes, como por exemplo, ele se mostrou ser mais rápido que o Raikage, que foi dito tendo a velocidade de um raio no databook. Ele desviou de alguns ataques do Madara, que eram literalmente luzes, né, o que colocaria o Naruto já no nível de pelo menos FTL. E também é escalado em combate com o Momoshiki, que foi capaz de atravessar uma constelação inteira em poucos dias, sendo o próprio Toneri não conseguindo perceber a presença dele no local, o que foi calculado com o nível de FTL+. Em hacks, o Naruto ele tem uns hacks interessantes. O principal dele, o que eu diria, é mais a questão ali que provém da Kurama, que faz com que ele tenha uma regeneração extremamente foda. E também seus ninjutsus naturais, como Rasengan, Clone das Sombras, Rasen Shuriken e por aí vai. Desde daí eu acho que o que seria mais útil em combate aqui seria especificamente o Clone das Sombras, que faz com que ele possa se multiplicar em até centenas de vezes para que possa enfrentar o Luffy. E em experiência, eu acho que aqui é um lugar onde o Naruto talvez até esteja em vantagem. Desde o início da obra até atualmente já se passaram muitos anos dentro do universo de Naruto e ele cresceu consideravelmente. E em cada momento da obra foi se percebendo o quanto o Naruto ficava mais poderoso e experiente também em embates. Atualmente ele provavelmente é um dos personagens mais experientes vivos dentro da obra, sendo literalmente um Hokage, né, de uma vila inteira. Então, pô, imagina, tu administrar um país inteiro, né? De ninjas ainda por cima, então você no mínimo tem que ter uma experiência muito grande em embates, só pra isso. E como no caso do Luffy, ele também já enfrentou diversos adversários extremamente mais poderosos e experientes do que ele mesmo. Então eu acho que o Naruto é um oponente extremamente experiente e eu acho que isso pode ajudar ele muito em embate. Mas entre os dois, quem ganharia numa batalha até a morte? Bom, vamos começar aqui. Em questão de poder destrutivo, o Naruto demonstrou mais feitos. Então eu acho justo colocá-lo aqui como vantagem nesse quesito. Velocidade, eu diria que ambos estão bastante empatados aqui, né? Eu não acho que exista alguém que esteja em vantagem nesse ponto. Experiência, eu também acho que os dois eles são bastante igualados. Talvez eu acho que o Naruto seja um pouco mais experiente por causa de ser um Hokage. Então, por ele ser alguém que administra uma vila inteira, né, um país inteiro de ninjas, eu acho que naturalmente ele é alguém muito experiente em combate. Mas eu acho que ninguém aqui vai levar uma vantagem muito grandiosa a ponto de decidir o embate por causa disso. Agora, hacks. Aqui eu acho que é onde entra a briga mesmo, né? O hacks de um dos dois poderia ser extremamente fatal para outro em embate. Vou começar aqui com o Luffy porque ele tem os hacks dele, né? Primeiro, o hack do armamento. Esse daqui eu acho que é o que menos, no geral, funcionaria.
Ele só aumenta o nível de poder do Luffy durante os ataques. Basicamente, ele só serviria para o Naruto sofrer um pouquinho mais de dano, mas eu acho que a diferença de alguém que consegue destruir apenas um planeta para alguém que consegue destruir estrelas é tão grande que mesmo com o haki do armamento ele não conseguiria causar algum ataque fatal no Naruto só por causa disso. O haki da observação. Esse daqui eu acho que seria mais útil pro Luffy, porque ambos estão próximos em velocidade. Então ele conseguir prever alguns ataques do Naruto pode ser muito útil em combate para ele. Mas por outro lado, não vamos esquecer que o Naruto por si só ele já tem experiência com adversários que podem prever seus movimentos futuros. O Naruto mesmo já enfrentou o Sasuke pelo menos 2 vezes durante a obra inteira, além de outros oponentes que também tinham outros ninjutsus oculares, como é o próprio caso do Neji com o Byakugan, ou o Madara com o Tsukuyomi. Então acho que não existe nada aqui que seja muito fatal para tirar vantagem do Naruto até então. E aí a gente tem o Haki do Rei. Esse daqui, ele é interessante porque ele poderia, teoricamente, desmaiar o Naruto apenas com a presença dele. Mas para isso o Naruto ele tem que ter um nível de resistência muito menor que o do Luffy. E todas as vezes que o Luffy ele utiliza, isso nunca foi capaz, pelo que ele mostrou na obra até então, de funcionar com oponentes minimamente poderosos assim. Então eu acho que é pouco provável ele funcionar no Naruto também. No final, eu diria que o Naruto leva vantagem aqui na maior parte das posições. A única vantagem que o Luffy poderia ter é a partir do haki da observação, que poderia dar uma leve vantagem para ele, já que os dois eles são meio que igualados em velocidade, e ele poderia até prever alguns ataques futuros do Naruto. Mas também não acho que seja nada que o Naruto já não tenha enfrentado antes e já esteja acostumado, e já saiba lidar também. E o nível desproporcional de força aqui eu acho que daria mais chance do Naruto levar esse embate aqui no final. Por causa disso eu digo que o vencedor do embate de hoje é Naruto. Mas enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, se inscreva no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, então até família, até, valeu, falou e tchau.